A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós queremos falar sobre o ministério de Eliseu, um dos profetas importantes do Antigo Testamento, que teve um ministério frutífero com muitos milagres. E hoje vamos falar de 3 milagres realizados por Eliseu. Esses 3 milagres são abundância de água no momento de escassez, assim também como o azeite que foi multiplicado na casa da viúva, e também quando a morte que estava na panela foi cessada. Nós encontramos essas passagens bíblicas no Antigo Testamento e nós estaremos acompanhando a partir de agora. Então nós temos como assunto o ministério de Eliseu, a lição de número 7, e nós temos como verdade prática para esta lição: e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Verdade prática: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor que Ele opera maravilhas. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículos 5, 9 a 11, 14 a 18, e no capítulo 4, 1 a 7 e versículo 38 a 41, onde vai relatar essas 3 histórias de milagres realizados por Eliseu. Nosso objetivo geral nesta lição é destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação do seu ministério profético. Objetivos específicos: evidenciar que o Senhor zela por seu povo e demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta, sinalizar o ato de fé de Eliseu. Glória a Deus. A nossa introdução. O ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Então essa lição com certeza nos estimula a continuarmos crendo nos milagres do Senhor, sabendo que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Glória a Deus. Eliseu, ele salva 3 reis e seus exércitos. Estava ali uma junção de reis bons e maus. No período do reino dividido, houve alternância de reis bons e maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino, lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus, em seu culto, ele promovia a adoração de ídolos. Por isso que eles eram chamados reis maus,
porque desobedeciam a Deus e promovia culto de idolatria. A Bíblia vai nos mostrar que 3 reis eles vão à guerra contra os moabitas. Se juntam aqui Jorão, que era rei de Israel, e depois Josafá, que era rei de Judá, considerado um excelente rei, em razão de promover a adoração verdadeira ao nosso Deus, e o rei de Edom, que era vassalo de Judá, não é, que estava ligado a Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Naquele tempo, os reis dominavam outros reinos, e quando eles dominavam outros reinos, aquele rei ficava subjugado e obrigado a pagar impostos àquele rei dominante. E aqui o rei de Israel dominava sobre os moabitas, mas os impostos eram pesados e eles se revoltaram. Então se junta aqui Israel, Judá e também o rei de Edom para irem combater contra esse rei. Só que quando esses reis iam para a guerra, levavam fortes exércitos e ainda também levavam animais. E em determinados momentos, a Bíblia vai dizer que eles estavam andando já 7 dias, o exército com sede, o gado com sede, e não havia água. Não havia água em lugar nenhum. Então, um deles achou que o Senhor estaria levando para entregar na mão dos moabitas. Mas o rei falou: há algum profeta do Senhor para que possamos consultar a Deus através dele? E eles disseram: aqui tem, sim, Eliseu. E Eliseu era considerado servo de Elias, aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Então, Elias se apresenta e traz aí a sua mensagem. E ele diz lá no versículo 17: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, versículo 16, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Glória a Deus. Então o milagre aconteceu naquele vale. Não havia água e nem choveu. Mas o profeta autorizou: façam valas aqui, comecem a cavar aqui. Muitos mesmos. Porque o Senhor encherá de água este vale. Não haverá vento, não haverá chuva. E ainda mais, o Senhor vai entregar os moabitas em vossas mãos. Glória a Deus. Então aqui confirmado um dos importantes milagres do Antigo Testamento através da vida de Eliseu. Glória a Deus. E quero dizer para você que nós cremos no Deus do impossível. Seria impossível ali para os homens ter água naquele lugar sem chuva? E Deus faz exatamente assim, sem chover, para provar que Ele tem todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Creia em Deus, entregue a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O mais é aquilo que é difícil ou impossível para você. Deus fará. Você crê? Eliseu aumenta o azeite da viúva. Uma outra situação
é que Eliseu vai entrar na vida de uma pessoa carente, né? A Bíblia vai nos dizer o seguinte, de uma viúva em Israel. E a vida das viúvas dos tempos bíblicos eram bem difíceis. As mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover o sustento. E esta mulher aqui, ela era viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada, falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos para quitar uma dívida que o marido havia deixado. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. Ela fala com Eliseu e Eliseu pergunta o que ela tem, o que você tem? Ela disse, não tenho nada senão uma botija de azeite. Então Eliseu dá uma mensagem para ela, vai, pede muitos vasos para teus vizinhos, pede vasos, não poucos, queria dizer, eram muitos. E depois entra no teu quarto, fecha a porta e vai deitando azeite em todos esses vasos e vai colocando à parte. Então aquela mulher, ela conseguiu esses vasos e com certeza começou a deitar azeite em cada vaso, e cada vez que ela colocava, ia enchendo aqueles vasos, enchendo aqueles vasos. E a Bíblia nos diz que ela derramou o último azeite no vaso que havia e ali cessou. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto, glória a Deus. O milagre foi tão grande que o azeite, naquela época, era um produto comercial de grande importância, deu para pagar toda a dívida que o marido havia deixado. E ele ainda disse, vai sobrar azeite e vocês vão viver do resto. Isto é, do que sobrou da dívida, de toda essa preocupação, ainda vocês terão do que viver. Havia uma fonte de renda agora na sua casa, havia suprimento na sua casa, isso porque a palavra do homem de Deus foi poderosa na vida daquela viúva. Glória a Deus. Nós precisamos da palavra de Deus e principalmente de homens de Deus que possam nos abençoar com a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. O terceiro milagre nesta lição, nós encontramos sobre a morte que havia na panela. Naqueles dias havia escolas de profetas. Os filhos, chamados filhos dos discípulos ou filhos dos profetas, estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Aquela região era o lugar onde era considerado os filhos dos profetas. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperava em Israel naqueles dias. Por isso, eles eram perseguidos por alguns reis, porque os reis tornaram-se idólatras e aqueles filhos dos profetas eram combatentes, contra a idolatria. E foi na escola dos profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos, conforme está registrado
Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimento, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continha veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que provaram gritaram: há morte na panela. Eliseu simplesmente pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado um milagre, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós aprendemos aqui? Que onde há o homem de Deus, um profeta de Deus, haverá também milagres. Glória a Deus. Ali, quando aqueles reis estavam aflitos, achando que iam morrer de sede, Eliseu aparece. Aqui está Eliseu, e Eliseu transmite a mensagem. Quando a viúva achava que seus filhos iriam ser levados como escravo para pagar a dívida, Eliseu aparece e diz: derrama o azeite na vasilha. E assim aconteceu. Quando o veneno estava na panela, Eliseu estava lá e colocou farinha e disse: não haverá mais morte. Então, isso prova a presença de Deus na vida de Eliseu. Assim também, amados irmãos, o que nós precisamos é da presença de Deus em nós. Que a presença de Deus esteja sempre em nós. Pode faltar tantas outras coisas, mas não deixe faltar a presença de Deus. Se a presença de Deus estiver na tua vida, com certeza Ele suprirá todas as demais coisas. Creia no Senhor, viva para o Senhor, seja cada dia mais crente, mais fiel, ame o Todo-Poderoso, aquele que te amou primeiro. Que Deus te abençoe. Que você possa estar compartilhando esta lição com outras pessoas. Se ainda não está inscrito, se inscreva agora, faça parte deste canal, deixe um comentário, o seu like, e eu agradeço em nome de Jesus.